Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Somente até aí a palavra do Senhor lida. Vamos orar mais uma vez? Poderoso Senhor, como é bom podermos te servir, ó Deus. Como é bom podermos falar com o Senhor em oração, como é bom cantarmos louvores ao Senhor, adorando a beleza da tua santidade, a glória do teu nome, ó Pai. E agora, Senhor, neste culto que estamos prestando a Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser alimentados pelo Teu Santo Espírito através da pregação da palavra. Por isso, Pai, faça com que as preocupações que talvez estejam no coração de muitos aqui nesta noite sejam rendidas ao Senhor, que não atrapalhem aqueles que estão aqui de ouvirem a doce voz do Senhor, que não atrapalhem, ó Deus, de serem exortados pela palavra. Leva, Deus, o nosso pensamento cativo à Tua palavra, quebranta o nosso coração, fala conosco, Pai, nesta noite. Abençoa, Deus, aquele que fala nesta noite e abençoa também aqueles que ouvem, que nenhum ruído de comunicação venha atrapalhar o entendimento da Tua palavra nessa noite, o Evangelho pregado, ó Deus. Nós pedimos isso e clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Existem perguntas que mudam o rumo da nossa vida, não é mesmo? Algumas são simples, outras chegam a ser até mesmo banais, mas todas elas carregam histórias por trás. Por exemplo, onde você nasceu, de onde você veio, para onde você está indo. Mas todas essas perguntas, superficiais ou profundas, ainda não chegam ao centro da vida. Existe uma pergunta mais profunda, uma pergunta mais decisiva, uma pergunta ainda mais reveladora, que normalmente não fazemos, até que a vida nos obriga. Que pergunta é essa? Como alguém que pertence a Deus deve viver neste mundo? Essa é a pergunta. Pense por um momento. Todos nós estamos de alguma maneira sendo moldados por algo. Moldados pelas pressões do ambiente de trabalho que exige resultados, moldados por uma cultura que normaliza excessos e superficialidades, moldados pelo ritmo acelerado das redes sociais que nos empurra a comparar e a competir uns com os outros, moldados até pelas nossas dores, porque sofrimento não tratado vira alma quebrada. No fundo, caminhamos pela vida carregando vozes que nos dizem quem nós devemos ser. Às vezes essas vozes falam assim: seja do seu jeito, busque o que te faz feliz, siga o seu coração, faça o que der agora, depois você conserta. Se ninguém vê, não importa. Mas Pedro, no texto que nós acabamos de ler, está escrevendo para cristãos que vivem exatamente nesse tipo de ambiente. Pessoas pressionadas pela cultura, pessoas tentadas pelo pecado, cansados pelo sofrimento, e ele os lembra de uma verdade que muda tudo: vocês são filhos de Deus. Lembra? A gente já viu
4 sermões até agora, este é o 5º no primeiro capítulo, e em todos eles uma coisa precisa ficar marcada na nossa mente: Pedro está escrevendo para forasteiros, para pessoas que por conta da perseguição ao evangelho tiveram que sair das suas casas. Então, de fato, essas pessoas estão sofrendo, e Pedro então quer reforçar o entendimento dessas pessoas na identidade delas. Pedro está trazendo de novo à tona, ainda no capítulo 1, a ideia de que essas pessoas e também nós somos filhos de Deus. É como se Pedro dissesse assim: se vocês são filhos de Deus, vocês não vivem órfãos neste mundo. Se vocês foram regenerados pela viva esperança, então vocês não podem viver como alguém que não tem destino. Se vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro, então vocês não podem viver como quem ainda está à venda no mercado dos valores da cultura. Pedro nos chama a lembrar de quem nós somos, e a partir disso, viver como quem pertence ao Pai Celestial. E é por isso que a partir do verso 13, a carta agora muda de tom. Depois de falar de identidade, Pedro agora passa a falar de vida prática. Depois de escrever sobre salvação, depois de descrever o estilo de vida do cristão, depois de mostrar o que Deus fez, ele mostra como nós devemos viver. Lembra? O capítulo 1, do versículo 3 ao 12, era um louvor. Pedro começa com uma saudação do versículo 1 e 2, do versículo 3 ao 12 ele faz um louvor e louva a Deus, mas agora Pedro muda o tom. Pedro agora começa a dar diretrizes práticas para aqueles que estão ouvindo essa carta, e isso também vale para nós hoje. E a pergunta que dirige todo o sermão de hoje, ela é simples, mas ela é profunda e ela é decisiva. Como vivem os filhos de Deus? Sabe aquela pergunta célebre que o Sérgio Chapelin fazia lá na sexta-feira no Globo Repórter? Como vivem tal coisa? Quem são? Essa é a ideia que Pedro está trazendo aqui. Pedro está falando como vivem os filhos de Deus. E de fato é algo prático. Ser um filho de Deus não é só ter um discurso alinhado à palavra. Ser um filho de Deus é ter a vida prática alinhada à palavra, e é isso que nós vamos ver. Pedro responde mostrando que a vida cristã não começa nos pés. Onde começa a vida cristã? A vida cristã começa na cabeça, na mente. A vida cristã não começa no comportamento, mas na esperança. Ela não começa no esforço, mas ela começa na graça que sustém os filhos de Deus. E Pedro começa exatamente onde quase ninguém começaria. Não nos hábitos, não nas emoções, não na moralidade. Pedro começa falando sobre a mente. A mente. Porque os filhos de Deus só conseguem viver para Deus quando primeiro aprendem a pensar em Deus. Por isso, a primeira verdade que eu quero destacar para os irmãos nesse sermão: como vivem os filhos de Deus? Em primeiro lugar, no versículo 13, os filhos de Deus vivem com a mente preparada. Mas não é uma mente preparada de qualquer maneira, é uma mente preparada, moldada pela esperança. Olha de novo o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro inicia essa nova sessão dentro do primeiro capítulo. Lembra, essa é uma coisa um tanto quanto moderna, olhar para uma carta e ver capítulos e versículos. No texto original é uma carta, é uma coisa só. Então a sociedade bíblica ela foi, ao longo do tempo, fazendo essas divisões. Essas divisões elas não existem no texto original em grego. Mas para nossa facilitação de compreendermos o texto, nós então entendemos que agora no versículo 13, através do estudo do texto, começa uma nova sessão. É como se Pedro mudasse a cena do texto. E qual é o indicativo de que muda a sessão? Por isso. Então aí você pode já circular a palavra por isso, né? É um elo direto com tudo o que ele acabou de expor sobre a salvação, sobre o louvor que ele fez do versículo 3 ao versículo 12. É como se ele dissesse: já que Deus os regenerou, já que Deus lhes deu uma esperança, já que ele sustenta a sua fé no fogo das provações,
agora vocês devem viver de acordo com essa verdade. O Evangelho não é apenas aquilo que cremos, não é, mas ele é aquilo que estrutura a nossa forma de pensar. Por isso Pedro começa dizendo, cingindo o vosso entendimento. Essa frase traduzida, bem literal do texto grego, ela ficaria mais ou menos assim, cingindo o lombo da mente. Esquisito, né? Cingindo os lombos da mente, no plural. Para as pessoas do primeiro século, cingir-se não envolvia uma atividade mental. No tempo bíblico, homens e mulheres vestiam longas túnicas esvoaçantes. Até mesmo os soldados costumavam usar esse tipo de roupa, uns vestidões, né? Não vestido é uma coisa tanto moderna, mas umas túnicas, a palavra melhor é essa, túnicas. Mas o que acontecia com os soldados? Quando eles chegavam no momento da batalha, eles iam para a batalha de túnica. Quando eles chegavam no momento da batalha, eles pegavam as pontas das túnicas, subia com elas e amarravam um cinto. Esse ato de levantar a túnica era chamado de cingir os lombos, amarrar os lombos. Daí então, Pedro toma essa imagem e transfere agora para o texto bíblico. Mas veja, é uma imagem profundamente bíblica, não é só histórica, ela é bíblica também. Se você depois der uma olhada em Êxodo capítulo 12, versículo 11, você vai ver lá que a ordenança do Senhor para se comer a Páscoa era que o povo tinha que comer a Páscoa com lombos cingidos, porque eles deviam estar preparados, era uma postura de quem estava preparado para obedecer, para ir embora. Pedro então agora toma essa imagem e ele transfere para o interior da pessoa. Não é cingir o lombo da carne propriamente, mas a mente cingida. É a ideia de preparar a mente para obedecer. Pedro usa essa metáfora simples para desafiar os seus leitores, para eles se prepararem a mente para reflexões profundas. A sua mente, cristão, ela é convocada a estar pronta, ajustada e recolhida, como quem amarra as vestes para não tropeçar. A sua mente tem que estar cingida com o entendimento da palavra para que você esteja apto para correr neste mundo, para caminhar neste mundo, porque se você não estiver com a mente cingida, fatalmente você vai tropeçar. Antes de nós tropeçarmos com os pés, por que Pedro fala, talvez uma pergunta, né? Tá bom, pastor, entendi o que é cingir a mente, mas por que Pedro fala isso? Por que cingir a mente? Veja, antes de nós tropeçarmos com os pés, antes de nós cairmos em algum pecado, nós tropeçamos primeiro no pensamento. Nunca um pecado nos pega de surpresa. Lembra de Eva? Ela olhou para o fruto, ela viu que era bom, ela desejou, e aí então ela o comeu. O pecado nunca é uma ação impensada, o pecado sempre começa no pensamento. Por isso Pedro liga essa prontidão mental a um segundo imperativo no texto, a uma segunda ordem. Ele diz, sede sóbrios. Mas sobriedade aqui não é somente a ausência de embriaguez. Sobriedade aqui é lucidez espiritual, é não se deixar entorpecer pelas narrativas do mundo, pelas ansiedades que nos apertam, nem pelas paixões que nos distraem. A mente cristã, ela não vive anestesiada, mas ela vive desperta. Nós temos que estar atentos. E qual é o conteúdo que molda essa mente desperta? Pedro responde, versículo 13, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão aí, esperai inteiramente, ela indica uma esperança plena. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse falando assim para nós, e para os primeiros leitores e para nós, não deixem sobrar espaço para esperanças paralelas na sua mente. Não deixe que expectativas rivalizem com o Evangelho no seu coração. Não tenha seguranças alternativas. O cristão prepara a mente para pensar segundo o fim da história. E qual é o fim da história? Você já sabe o fim da história. Se você já leu a Bíblia toda, você sabe. A revelação gloriosa de Cristo, quando a graça será plenamente consumada. Mas ao dar essa orientação,
Pedro está retomando um tema recorrente em toda a Escritura. O povo de Deus enfrenta o presente iluminado pelo futuro. Deixa eu trazer alguns personagens que certamente você conhece para tentar ilustrar melhor isso. Abraão foi chamado para sair de onde ele estava e ir para uma terra que ele não conhecia. Ele creu na promessa de Deus. José suportou a prisão porque sonhava com o que Deus havia lhe mostrado. Paulo vivia olhando para o alvo, e o próprio Cristo enfrentou as dores e o sofrimento da cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, como o autor aos Hebreus diz em Hebreus 12:2. Assim, a mente cristã, ela não pode ser moldada pelo ontem, nem pelo agora, mas pelo porvir. É isso que deve alimentar a nossa esperança, é isso que deve alimentar a nossa mente. Imagine um atleta, às vésperas de uma competição, ele treina com foco não no cansaço do dia. Ele não começa o treino pensando como ele estará esgotado no final do dia. Ele treina porque ele tem em vista a medalha que será colocada no seu peito, se ele for bem na prova. É a imagem da vitória que molda a sua mente, é a imagem da vitória que disciplina o seu corpo, que fortalece a sua vontade. E assim tem que ser o cristão. O cristão não tem que viver pelo que ele sente, mas pelo que ele espera. Eu sei, todos nós temos sentimentos, mas se você deixar a emoção moldar a sua fé, você vai virar um herege. Se você deixar a emoção moldar a sua fé, você vai buscar igrejas cada vez mais malucas. O cristão não corre atrás da glória presente, ele corre na direção da glória futura, daquilo que te espera do porvir. Parafraseando o Gladiador, os homens aí devem ter visto esse filme já, no discurso dele, ele fala uma frase maravilhosa, ele fala: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. E trazendo isso para o Evangelho, é uma máxima verdade, porque alguém que morre à parte de Cristo, não adianta rezar a missa do sétimo dia. Como dizia um ex-chefe meu, ele dizia assim: não adianta acender vela para defunto ruim. Aquilo que esperará você na glória, é aquilo que você faz aqui agora. Então, se você está ligado a Cristo, você tem que viver como alguém que pertence à família de Deus. E isso influencia diretamente na sua esperança e influi diretamente na sua mente. A santidade prática, ela começa aqui, em uma mente moldada pela esperança que nos foi conquistada por Cristo. Uma mente preparada é o alicerce do comportamento santo e do caminho reverente, meus irmãos. Uma mente preparada não é uma mente tensa, é uma mente orientada. É como quem ajusta o GPS antes de dirigir. Você ainda não chegou, mas o trajeto mostra para você exatamente para onde você está indo, e você pode esperar que, ainda que haja alguns ajustes na rota, você novamente vai ter em vista para onde você está indo. Mas quem não ajusta o GPS da vida, vive perdido em atalhos e curvas perigosas. Quem não ajusta a mente pela esperança, vive guiado por emoções instáveis e por notícias assustadoras. No cotidiano, ter a mente preparada significa viver com os olhos fixos no Deus que prometeu, e não no momento que às vezes pressiona o nosso coração. É lembrar da graça futura antes de agir, permitindo que a esperança governe a emoção e não a impulsividade governe a emoção. O seu coração, aliás. É recordar a herança antes de murmurar, reconhecendo que nenhuma perda terrena se compara àquilo que está reservado a nós nos céus. É trazer à memória que Cristo Jesus já está de braços abertos nos aguardando ao final dessa jornada, antes de ceder à ansiedade, porque nada do que nos assusta surpreende aquele que conduz a nossa história, e é saber que nós somos forasteiros aqui neste lugar.
Porque se nós entendemos que somos forasteiros aqui nessa terra, nós vamos lutar para não sermos engolidos pela cultura, evitando que o ritmo desse mundo dite o ritmo do nosso coração. Assim, a esperança futura se torna o filtro pelo qual nós interpretamos o presente, e a mente moldada por essa esperança produz uma vida moldada por Deus. Quando a esperança molda a mente, a santidade começa a moldar o coração. Por isso Pedro agora nos mostra que os filhos de Deus não apenas vivem diferente. Aliás, eles não apenas pensam diferente, porque se está na mente, pensa. Mas veja, como a consequência da mente pensando diferente, ela é espelhada no ato. No ato. Então, aqueles que pensam diferente, eles vão viver diferente. Então, como vivem os filhos de Deus? Em segundo lugar, os filhos de Deus vivem com um coração santo, que é o que a gente vê do versículo 14 ao 16. Veja, depois de ajustar a nossa mente pela esperança, Pedro agora, ele desce ao terreno da vida prática. A ansiedade não nasce de costumes externos, mas de um coração transformado. Por isso ele escreve, olha de novo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. A primeira coisa que a gente deve notar aqui é como Pedro descreve os cristãos. E como ele descreve? Olha para o texto: filhos da obediência. Aqui Pedro não está fazendo um apelo para que os filhos de Deus se tornem obedientes, mas ele está fazendo uma afirmação de identidade. Vocês já são filhos, moldados pela obediência de Cristo. A santidade na vida do cristão, antes de ser um esforço nosso, ela é um reflexo da filiação divina. Nós somos santos porque Deus é santo. E se nós somos filhos de Deus, nós vivemos da maneira como a família celestial vive. Mas há um contraste aqui. Um contraste é essa obediência. Pedro menciona as paixões da ignorância. O que são essas paixões da ignorância? São os antigos desejos que governavam a vida daquela pessoa antes dela se render a Jesus Cristo. Aquilo que moldava o coração de acordo com a cultura, de acordo com o próprio coração caído. E essa palavra aqui, amoldar-se, ela traz a ideia de uma coisa sendo pressionada para caber dentro de um molde. A ideia de amoldar. Sabe quando as crianças vão brincar de massinha, e aí tem aquelas forminhas, e elas esticam a massinha e apertam. E tem outras que não têm tanta paciência, em vez de esticar a massinha, ela pega a massinha, ela aperta a massinha dentro da forma, para forçar a massinha a tomar aquela forma ali. E isso é o que o mundo tenta fazer com a gente. É como se o mundo pressionasse agora o cristão dentro de uma forma que você não se encaixa mais. O problema é que tem muita gente enganada achando que ainda cabe nessa forma. Tem muita gente vivendo em dualidade, ainda vivendo como um filho da desobediência, mas já sendo ligado a Cristo, e ele deveria viver como um filho da obediência. Paulo vai usar essa mesma imagem lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, quando ele fala: não vos conformeis com este século. É a mesma palavra, amoldar e conformar, é a ideia de ganhar a forma. Mas Pedro, ele não nos chama aqui, irmãos, a um moralismo isolado, ou uma pureza artificial. Ele nos chama para algo muito superior. Pedro está nos chamando a refletir o caráter de Deus. É por isso que aqui no versículo 16 ele fala, porque escrito está, ele está rememorando o texto que nós lemos aqui de Levítico: sede santos porque eu sou santo. A santidade, ela não nasce da comparação com os outros, mas a santidade nasce da comunhão com o Pai. Você não tem que ser santo porque você olha para o seu irmão e começa a imitá-lo, a não ser que ele está imitando a Cristo. Mas a ideia é de essa santidade na nossa vida, ela é um reflexo da nossa comunhão com Deus. A santidade, ela não nasce do medo, mas ela nasce do amor. Eu sei que
nós que somos pais, os pais aqui presentes, pais e mães, sabe que existe aquela época que a gente tem que colocar medo no filho. Se você fizer isso, os pais fazem, não fazem? Se você fizer isso, uma semana sem videogame. Se você fizer isso, não vai para o futebol. Se você fizer isso, eu vou doar todas as suas bonecas para a caridade. E aí a criança começa a ser moldada pelo medo. É uma fase, irmãos. Não entre naquela educação positiva. Nós não fomos criados em educação positiva. A nossa positividade era outro nome. Eu sei, se você não é dessa linha, não precisa. Apesar da Bíblia falar que nós não devemos negar a vara da correção às crianças. Mas veja, vai chegar a hora, se você está educando bem o seu filho, vai chegar a hora em que o medo não vai ser mais necessário, porque ele tomou a forma da obediência. E coisa boa é para um pai ver um filho de longe assim, saindo da escola com os amigos, ou no shopping passeando com os amigos, lá quando ele estiver já adolescente, e aí você olhar e ver que ele é um menino, uma menina de bom caráter, alegra o coração. Por isso, pais, lembrem-se, vocês nessa fase não precisam ser amigo dos seus filhos, tá bom, filhos? Esse negócio do papai ser amigo, vocês têm que respeitar o papai e a mamãe, né? Respeitar. Então o papai e a mamãe vai ter hora que vai falar assim, não. Por quê? Por que não? Eu não vou nem te dar o porquê, é porque não, é porque eu sou o seu pai. Nós temos pais e mães voltar a dizer aquela frase que nós ouvíamos dos nossos pais, quando nós falávamos assim, mas todo mundo da escola está indo. Eles falam assim, mas você não é todo mundo, meu filho. Você é meu filho, você é filho de Deus. Você tem outra forma, você não age assim, você não fala assim. E aí, pais, eu quero abrir um parêntese aqui longo, que já estou abrindo. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas correções não sejam mais envolvidas com aquilo que como nós queremos ser vistos, sabe? A preocupação do filho não agir de tal maneira, porque o que vão falar de mim? Ou que vão falar que eu sou um pai ruim? A sua disciplina, a sua educação para com o seu filho deve glorificar a Deus. Então, quando nós corrigimos os nossos filhos, antes de falar, você deixou o papai e a mamãe envergonhados, você tem que falar, olha, você envergonhou o nosso Deus agindo assim. Então, quando vocês, crianças, são desobedientes, quando vocês respondem feio o pai e a mãe, quando vocês ficam emburrados, quando vocês contam mentira, eu sei, vocês são tudo bonitinho, mas vocês fazem essas coisas também. Vocês não estão só desobedecendo o pai de vocês, vocês estão desobedecendo em primeira instância o Deus que está no céu. E tem coisa que vocês fazem que os pais às vezes nunca vão ficar sabendo, né? Mas Deus vê, todas elas. E Ele se entristece quando vocês que estão sendo criados na igreja como filhos de Deus, tomam um caminho que não agrada a Deus. Mas fechando aqui esse longo parêntese, veja como é curioso, o verbo, eu falo sempre, olhar para o texto bíblico é olhar para os verbos, e perceber as ações, o verbo é o que dá ação no texto. Olha aqui, mais uma vez, Pedro está dizendo assim, tornai-vos, tornar aqui, tornai-vos, é um imperativo, mas ele é um imperativo, quem gosta de gramática, é um imperativo passivo. Você fala assim, pastor, o que é isso, pastor? Eu aprendi declinação de verbo tem muito tempo, mas isso ainda tem que nos acompanhar na análise da Bíblia. O que entender isso? Entender que o verbo tornai-vos é um imperativo passivo, nos ajuda a entender o texto. Nos ajuda no fato de que a santidade não é um salto para o alto, a santidade é caminhar para frente. Santidade, meus irmãos, não é uma conquista humana, é um desdobramento da regeneração operada por Deus. Se Deus não operar a santificação do seu coração, não adianta, você não se santifica. A salvação é monergística, só Deus salva, mas a santificação, ela é um trabalho de 4 mãos, é Deus agindo e a gente tem uma função na santificação, mas se Deus não agir, não basta o nosso esforço. A santidade, ela não nasce da força da nossa vontade, mas da ação graciosa do Espírito Santo. Nós cooperamos na santificação, mas nós não produzimos a santidade, e isso é importante a gente entender, porque senão você se torna um santarrão.
senão você se torna um religioso. Nós somos chamados a participar da santidade de Deus. Por isso, não existe esse negócio de santidade no domingo. A santidade do domingo. Domingo eu uso essa roupa aqui, mas no meio da semana eu uso essa aqui. Domingo eu boto uma máscara lá na igreja, ó. Começou a tocar música, ó. Aqui, tá. Não existe isso de santidade do domingo, nem vida de segunda-feira. Santidade é integridade, é o desenvolvimento do caráter em todos os dias da semana. O domingo é só o ponto alto da nossa comunhão com Deus, onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Deus é santo, e Deus chamou você, logo você como filho dele, deve também ser santo. A santidade, meus irmãos, é uma resposta ao chamado, não é uma tentativa de merecer o chamado. Eu não sou santo para merecer a eleição, eu só sou santo porque eu fui eleito, e essa eleição foi confirmada no tempo e no espaço, pelo fato de nós crermos em Jesus Cristo, pela fé. A santidade não é apenas evitar o pecado, mas é substituir desejos antigos por novos afetos. Em todas as figuras bíblicas, poucos encarnam tão bem essa realidade quanto Daniel. Lembra aí da história de Daniel? Daniel foi levado cativo ainda jovem, longe do templo, longe da sua terra, longe de tudo aquilo que lhe era familiar. Daniel viveu imerso numa cultura pagã, numa cultura sedutora, numa cultura muito hostil. Ele poderia ter se moldado facilmente aos valores da Babilônia. Ninguém estava vendo. Seus pais provavelmente não estavam com ele. Mas lá em Daniel 1:8, tem algo que você tem que ter marcado na sua Bíblia. Lá o texto bíblico diz assim: Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. A santidade começou no coração antes de aparecer no comportamento. E essa firmeza interior, ela não veio de um esforço humano isolado, mas da certeza de que ele pertencia ao Deus Santo de Israel. O mundo ao redor de Daniel mudou, mas o coração dele continuou ancorado no Senhor. Entretanto, Daniel, ele não é apenas um exemplo moral. Daniel é uma demonstração muito maior do que um mero exemplo moral. Ele é um sinal que aponta para o Santo dos Santos, o verdadeiro Daniel, Jesus Cristo, que viveu num mundo corrompido, sem jamais se contaminar com este mundo, que não resistiu que apenas à sedução da cultura pagã, mas ele também resistiu às investidas diretas do maligno, e cuja santidade foi perfeita, e a santidade perfeita dele é creditada a nós, por isso o justo viverá pela fé. Enquanto Daniel permaneceu fiel na Babilônia, Cristo permaneceu fiel no deserto, sendo tentado por Satanás. Ele também permaneceu fiel no Getsemane, e também permaneceu fiel até a cruz. E é a sua fidelidade, a fidelidade de Jesus, não a nossa, que sustém a nossa santidade. Por isso nós podemos dizer que a santidade é possível até nos lugares mais improváveis, não porque sejamos fortes como Daniel, mas porque estamos unidos àquele que é maior do que Daniel. A nossa santidade nasce no coração, mas é o coração de Cristo que molda o nosso coração. É Cristo vivendo em nós que o nosso coração é moldado, nós recebemos um novo coração. O coração de pedra é arrancado e é colocado um coração novo, e nós recebemos vida em Cristo Jesus. E então é Jesus que sustenta a nossa fidelidade. A santidade não é um peso que nós carregamos. Não veja a santidade como um peso. É um fruto da união com Cristo. E é isso que floresce nos filhos que sabem a quem pertencem. Ser santo no coração significa viver diferente em um mundo que normaliza o pecado. Não é ser estranho por esquisitice, mas por identidade. É dizer não a certas oportunidades porque você já disse sim ao seu Pai Celestial. É não se deixar moldar pelo fluxo da época, porque filhos não copiam a moda das trevas,
mas copiam o caráter do Pai, copiam aquilo que aprendem do seu irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é porque você anda neste estreito caminho que você escolhe a honestidade quando mesmo ninguém vai ver a mentira. É porque você anda neste estreito caminho que você responde com mansidão enquanto o mundo gritaria. É porque você anda neste estreito caminho que você luta contra a tentação, não por medo da punição, mas por amor ao Deus que lhe chamou. É porque você anda neste estreito caminho que você se recusa a negociar a sua integridade, porque a sua vida está atada ao nome de Cristo. A santidade prática, meus irmãos, é como um perfume. Você não precisa anunciá-lo, ele é sentido. Qual tipo de perfume você tem deixado por aí? Qual tipo de perfume você tem deixado no rastro da sua vida? O mau cheiro do pecado ou o bom perfume de Jesus Cristo? Mas essa santidade, como nós já falamos, ela não nasce do medo, ela nasce da reverência. Então, depois de mostrar o que deve habitar no nosso coração, Pedro agora, nessa última parte, do versículo 17 a 21, Pedro vai mostrar como essa identidade transforma o caminho do cristão. É por isso que, como vivem os filhos de Deus? Os filhos de Deus vivem com um caminho reverente. Um caminho reverente. Depois de moldar a mente pela esperança e o coração pelo caráter do Pai, Pedro nos conduz a uma consequência que é inevitável. Aqueles que têm a esperança, que têm a mente moldada, aqueles que vivem para a glória do Senhor, isso tudo molda o caminho. Isso tudo vai ser visto no modo como nós caminhamos. A santidade, ela não fica trancada no coração, ela aparece nos passos que nós damos, nas decisões que tomamos, na vida que construímos enquanto nós peregrinamos neste mundo. Por isso ele escreve: e se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, conduzi-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Logo no início aqui, Pedro vai unir duas coisas que precisam andar juntas. Deus é Pai, nós sabemos disso, Deus é Pai, versículo 17. Deus é Pai e Ele é cheio de graça e de proximidade, mas ao mesmo tempo esse que é apresentado como Pai nas Escrituras, Ele é o mesmo Deus que é apresentado como juiz. E Ele é Pai, Ele é misericordioso, mas Ele é santo, Ele é justo e Ele é incorruptível. E esse equilíbrio gera aquilo que Pedro está mostrando agora a partir do versículo 17, que é a ideia de temor. Temor. E temor aqui, meus irmãos, não é medo paralisante. Não é aquele medo que às vezes os pais falam mais alto e mais firme com os filhos: menino! E aí ele para, igual vocês fizeram aí agora. Não é esse medo. Pedro está falando de temor, e temor aqui não é a mesma coisa de medo. Esse temor que Pedro fala é reconhecer quem Deus é, e esse temor deve conduzir o Filho de Deus à adoração. À adoração. Não é um medo paralisante, mas é uma reverência filial. Para a gente trazer isso um pouco mais para o nosso contexto, às vezes quando nós somos jovens, e aqui eu falo para aqueles que já passaram dos 18, tá? Quando nós somos jovens, e antes dos 18, coisa de 5, 6 anos atrás, o pai fala, a gente fica meio bravo com o pai, a gente às vezes desrespeita o pai, mas depois quando nós vamos ganhando experiência, vamos ganhando maturidade, às vezes o pai fala alguma coisa com a gente sabe que ele está errado, a gente sabe que não é daquele jeito, mas a gente fala assim: meu pai, eu não tenho coragem de questioná-lo. Se nós conseguimos agir assim com alguém que é falho, por amor, por compaixão, por temor, quanto mais nós deveríamos agir dessa maneira para com Deus. Porque aqui a ideia de nós nos reunirmos aqui, não é só de você ouvir um sermão de 50 a 55 minutos, como o pastor Bruno prega, e sair para lá, para casa, para a semana, é você ouvir aquilo que Deus tem para falar com você através da mensagem,
E você sair daqui nessa noite pensando, como que eu posso colocar isso que eu aprendi hoje na prática, na minha vida? Como que eu posso viver como um filho de Deus? Será que eu tenho vivido de maneira reverente? Será que a minha mente está cingida no entendimento da palavra? Então veja, Pedro nos lembra o fundamento dessa reverência. Olha o versículo 19. Ele diz: sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, não por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. E aqui está a lógica central do Evangelho. O valor do resgate determina o valor da vida. Tem um filme, lançamento, tem alguns atores que você vê filme só pelo ator, né? E eu sou assim com o Denzel Washington. Qualquer filme que lança do Denzel Washington eu vejo. Esse filme eu fiquei meio assim. Ele é um produtor musical, está na Netflix. E o filho dele vai com um amigão, que é filho do motorista dele, que são amigos desde criança, e eles vão para o basquete. E lá na aula de basquete, o filho do motorista brinca com o filho do chefe e pega a tirinha da cabeça e bota na cabeça. E um sequestrador estava para sequestrar o filho e a marca era a tirinha na cabeça. E ele, de maneira enganada, sequestra o filho do motorista. Só que aí, por algum motivo, o filho do rapaz, do empresário, que é o Denzel Washington no filme, ele some, fica desaparecido e todo mundo está achando que ele foi sequestrado. E daqui a pouco ele chega em casa. E o pai já estava, inclusive, separando o dinheiro para pagar o resgate. Se eu não me engano, era 10 milhões de dólares. E ele tinha dinheiro, ele ia pagar o resgate. Só que aí, quando descobre que o filho dele estava bem, aí entra a crise ética. Vale a pena você ver o filme. O filme nos ensina isso, a questão da ética. E aí, ele paga ou não o resgate? Não é o filho dele, mas é o filho, o melhor amigo do filho dele. É o filho do motorista que é amigo dele. E aí, ele paga ou não o resgate? O valor do resgate determina o valor da vida. Uma vida comprada pelo sangue precioso não pode ser vivida de maneira trivial. A sua vida tem um preço alto. A sua vida não é qualquer coisa. Quando nós analisamos esse verbo resgatar, ele evoca para nós algo que remete à libertação do povo de Deus lá no Êxodo, quando Deus tirou o povo da escravidão. Deus reivindicou o direito de guiar o caminho. Deus é o resgatador, e como resgatador ele é aquele que comprou o povo com alto preço. Ele então detém o direito de guiar o povo pelo caminho. Agora, Cristo Jesus realizou um novo êxodo. Deus resgatou cada um de nós da escravidão do pecado, e este resgate é aquilo que passa a moldar como nós caminhamos. Há alguns anos, em 2007, houve um experimento social que revelou algo desconfortável do coração humano. Um músico chamado Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo, dono de um violino produzido pelo Stradivarius, é um violino que custa 3,5 milhões de dólares, esse violino. Ele fez um experimento, ele foi para o metrô de Washington, capital, e ele tocou por 45 minutos. As mesmas mãos que arrancam lágrimas em teatros lotados, o mesmo violino que produz um dos sons mais raros do mundo, as mesmas peças de Bach que fazem plateias se levantar e aplaudir por longos minutos de pé, pessoas que pagam $500 para ouvir Joshua Bell, mas naquele dia quase ninguém percebeu. Ele estava vestido com a roupa simples, com a caixinha do violino no chão, para receber ofertas, e ele tocou uma das peças mais difíceis que tem de Bach, por 45 minutos. Das milhares de pessoas que passaram por ele, apenas algumas pararam por poucos segundos. A maioria seguiu apressada, distraída, ocupada demais para reconhecer a beleza daquele momento, a beleza que estava diante delas. No fim, depois de 45 minutos tocando, ele terminou a peça e ele olhou para a caixinha e contou as moedas e alguns dólares jogados. E ele só tinha recolhido $32. Menos de que alguns segundos de que ele ganha por cada apresentação que ele faz nos maiores teatros dos Estados Unidos. Por quê? Por que isso aconteceu?
O que esse experimento social nos ensina? Nos ensina que a forma como nós enxergamos algo determina como nós respondemos a esse algo. No metrô, as pessoas não viam um músico extraordinário, viam apenas um rapaz com roupa simples tocando um violino qualquer. Mesmo diante do precioso, elas caminharam como se estivesse diante de alguma coisa comum, de uma coisa trivial. Pedro nos alerta do perigo de nós vivermos espiritualmente da mesma forma. Quando nós perdemos de vista o valor do sangue que nos comprou, quando tratamos Cristo como comum, quando vivemos apressados demais para perceber a glória que caminha conosco, o nosso caminho se torna irreverente. Um Stradivarius, um violino de 3,5 milhões de dólares, nas mãos de um gênio da música, foi ignorado pela multidão. Quanto mais o Cordeiro Precioso, cujo sangue vale infinitamente mais do que o ouro ou prata. A reverência nasce de um coração que percebe o valor daquilo que está diante dele. Se Cristo é precioso, meu irmão que está aqui nessa noite, o seu caminho tem que ser cuidadoso. Se Cristo é precioso, a sua vida tem que parar de ser vivida no modo automático. Se Cristo é precioso, nós não tratamos como comum aquilo que custou sangue. Reverência não é medo, é reconhecer valor, é andar sabendo que a vida que nós carregamos não é barata, não é comum, não é trivial, mas foi comprada por Cristo. A maioria das pessoas naquele dia passou por Joshua Bell sem notar quem ele era. Muitas pessoas hoje também estão passando por Cristo sem notar quem ele é. Mas você que está ligado a Cristo não pode viver assim. Você não pode viver o seu dia, você não pode começar hoje ou a sua segunda-feira sem ter a perspectiva correta de quem Deus é, de quem Jesus é na sua vida. Seja reverente. A nossa peregrinação é reverente porque os nossos olhos foram abertos para que a gente pudesse contemplar de fato e de verdade o valor do Cordeiro. Onde o mundo vê rotina. O que você faz no domingo? Eu vou na igreja. Ai, que coisa chata. Para nós, é o ponto alto da alegria de nós sermos redimidos. Onde o mundo passa correndo, nós caminhamos adorando. Onde o mundo vê aquilo que é comum, nós vemos aquilo que é precioso. Quem percebe o valor do Cordeiro, meus irmãos, vive com reverência. Quem vê Cristo como precioso, não vive correndo. Correr deixa para as crianças. Subir no púlpito, fazer bagunça, não tem problema, viu? Não tem problema, criança é assim, você já foi criança também. E aqui nós não tiramos as crianças do culto. Elas estão ouvindo o Evangelho e elas vão se acostumando. Daqui uns anos o João vai estar sentadinho aqui, prestando atenção como todos os outros adultos. E talvez entediado como todos os outros adultos que estão aqui. Gente, já é 8h24, pastor, parece que não está terminando. A gente tem que ter paciência. Mas quem percebe o valor do Cordeiro vive com reverência. Quem vê Cristo como precioso não vive correndo, mas vive adorando a Deus. Concluindo, meus irmãos, percebam como o texto nos trouxe até aqui. Nós começamos com uma pergunta simples e profunda: como alguém que pertence a Deus deve viver essa vida? E Pedro respondeu, mostrando que os filhos de Deus devem viver com a mente preparada, com um coração santo e com um caminho reverente. Mas antes de nós terminarmos, eu preciso fazer uma outra pergunta para você, uma pergunta pessoal. Nós vimos até agora como deve viver o Filho de Deus. E se você é filho de Deus, eu preciso te perguntar isso: você tem vivido assim? Você tem vivido com a mente preparada, com o coração santo, com um caminho reverente? Talvez ao ouvir hoje sobre mente preparada, você tenha percebido o quanto a sua mente anda dispersa, alimentada mais por notícias, por redes sociais, pelo medo, do que pela graça do Evangelho.
Talvez ao ouvir hoje sobre coração santo, você tenha se enxergado cedendo às antigas paixões, deixando o mundo apertar sua vida dentro de um molde que não combina com o Evangelho. Talvez ao ouvir sobre caminho reverente, você tenha se sentido que em muitas áreas você tem tratado aquilo que custou o sangue precioso do Cordeiro como algo trivial, como algo simplório. Se isso confronta você, e eu espero que te confronte, lembre-se, Pedro não está escrevendo essa carta aqui para condenar filhos. E eu não escolhi pregar este sermão nessa noite para condenar ninguém, eu não tenho poder para isso. Mas tanto o intento de Pedro como apóstolo inspirado para escrever o texto que ele escreveu, quanto a vontade desse pastor que vos prega nesta noite, não é condenar, mas é acordar filhos amados de Deus, é despertar, é sacudir para que você não viva de qualquer maneira. O mesmo Deus que nos chama à santidade é o Deus que nos regenerou para uma viva esperança. O mesmo Pai que nos convoca à reverência é o Pai que já nos escolheu em Cristo. O mesmo Senhor que ordena, tornai-vos santos, é o Senhor que pelo Espírito tem feito com que você fique cada dia mais parecido com Cristo. Por isso, responda hoje. Responda essa pergunta ao seu coração hoje. Mas a resposta hoje não é tentar ser melhor. Não é tentar ser melhor por esforço próprio, mas voltar-se para Cristo. Volte com a sua mente cansada, a sua mente distraída, a sua mente cheia de ruídos e peça: Senhor, ajuste o meu coração a contemplar a Tua graça na minha vida. Ajuste os meus olhos a contemplar. Cinja os meus lombos. Cinja os lombos da minha mente. Volte o seu coração dividido, ferido, distraído e peça: Pai, santifica-me na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Volte-se com o seu caminho marcado por passos tortos e confesse: Jesus Cristo, o Senhor me comprou com o seu sangue precioso. Ensina-me a andar como alguém que pertence a Ti. Talvez você está aqui hoje, você não tenha andado como alguém que pertence a Cristo. Talvez você ainda tenha usado a santidade do domingo, mas na segunda você é outra pessoa. Não ande assim, meu irmão. Não ande assim. Tenha a sua esperança na glória do porvir, e quem tem a esperança na glória do porvir, não anda de qualquer maneira, mas anda contemplando o poder, a grandiosidade do sangue de Jesus Cristo. Se você está em Cristo, esse texto não é uma ameaça, é um convite à coerência. Você é filho de Deus, viva como um filho de Deus. Mas eu preciso falar àqueles que talvez estão aqui hoje e ainda não estão em Cristo, ou aqueles que estão aqui hoje e percebem que a sua fé não passa de um costume religioso. Ouça com temor a esperança. A vã maneira de viver, meus irmãos, ainda pode ser interrompida. O sangue precioso ainda está sendo oferecido, domingo após domingo, sermão após sermão. O Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, ainda chama pecadores a serem filhos. E no fim tudo se resume a isso. O mundo quer moldar você pela cultura, e Deus quer moldar você pela graça. Os filhos de Deus não são perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Mas nós somos alinhados pela graça. A nossa mente para a esperança, o nosso coração para a santidade e o caminho para a reverência. Que o Espírito Santo faça hoje em nós o que o texto ordena, que sejamos cada vez mais santos, parecidos com Jesus Cristo, e que ao sairmos daqui, possamos viver de tal forma, que quando o mundo olhar para a nossa mente, para o nosso coração e para o nosso caminho, possa não ver apenas mais um religioso, mas o perfume, a beleza e o peso do Cordeiro que nos comprou. Amém.